Eu tenho estado em falta com vocês, mas não é por falta de interesse e falta de vontade, não, tá, gente? Eu realmente tenho tido momentos um pouco mais turbulentos do que eu gostaria. Então, eu tô cuidando da saúde, tô com psiquiatra, com psicólogo, tô agora amanhã eu tenho neurologista, né? É difícil a gente conseguir fazer alguma coisa e se concentrar quando a gente está com dor, né? E aí, às vezes, a gente está com dor na alma, né? Essa ansiedade, a depressão, e às vezes a dor no corpo. Na semana passada, eu acabei ficando a semana toda internado justamente porque eu estava com muita dor no corpo, muita dor na musculatura. Eu fui na terça-feira tomar uma medicação e acabei ficando no hospital até sexta, né? Porque eu não conseguia mexer, meu corpo travou e tal, de dor. E aí eu estou investigando, fazendo exames para tentar entender o que está acontecendo. Mas já estou melhor e aí a gente vai dando um jeito aqui, né? Obrigado, Yasmin, obrigado. Até por isso que às vezes eu não consigo responder vocês direito, tá, gente? Então, assim, como eu fiquei no hospital a semana toda e eu fiquei sem computador lá, porque juntou com sintomas de gripe, aí eles acharam que eu tava com Covid de novo, aí não deixaram meu esposo levar meu computador para entrar com o computador. E a internet estava muito ruim, eu não consegui fazer nada. Respondi algumas pessoas que me mandaram mensagens e tal sobre os trabalhos, sobre algumas dúvidas, tá? Então, com essa situação toda, a gente tem um pouco mais de prazo, né? Então, alguns de vocês, não, vai, como é que eu sossego? Eu tenho que trabalhar, gente. Eu tenho que, eu não tô, o meu AVA está desatualizado. Eu não consegui organizar as coisas. Daqui a pouco vocês me dão um pé na bunda. Vocês vão reclamar de mim que eu não dou aula, que eu não apareço, que eu não gravo aula, que eu não gravo vídeo, que eu não disponibilizo material, que eu não faço nada. E aí a gente tem problema, né? E aí vamos lá, gente. Alguns de vocês já me mandaram os trabalhos, obrigado, das entrevistas. Eu não consegui ver tudo ainda, eu tô organizando, tá, gente, as coisas. E aí avisem aos colegas, por favor, que quem ainda não fez ou não encaminhou, tenta me encaminhar até domingo, tá? Se precisar de um pouco mais de prazo, me avisem que a gente tenta estender. Não dá para estender muito porque a gente já tem um outro trabalho, tá? Vocês podem mandar, Thaisa, pelo meu e-mail, pelo e-mail do Gmail, se vocês quiserem mandar o link do Drive. Pode mandar pelo WhatsApp ou pelo e-mail mesmo institucional, o que vocês acharem melhor, não tem problema. Algumas pessoas não estão conseguindo mandar nem pelo WhatsApp, nem pelo e-mail diretamente, porque os arquivos ficaram grandes. Teve gente que fez 10 minutos, 12 minutos e tal, não tem problema. Só que aí, nesse caso, ou tem que dividir os vídeos, ou tem que salvar no Drive e compartilhar o link do Drive comigo, porque aí eu consigo acessar diretamente no Drive de vocês. Ou posta no YouTube e manda o link. Excelente, a Carol, né? A Ana Caroline. Né? Do jeito que vocês preferirem. Então, só para a gente lembrar, são 2 entrevistas, mas é um trabalho só, né, que vale 15 pontos. Então, eu tinha pedido lá no início para vocês gravarem um videozinho de autoapresentação. E aí esse segundo vídeo, e aí pode ser vídeo, pode ser podcast, pode ser apresentação de PowerPoint com som, o que vocês preferirem. O formato fica a critério de vocês, tá? A ideia é que siga um formato audiovisual. Então, são 2 entrevistas. Uma entrevista, deixa eu só subir aqui para vocês para posicionar algumas coisas. Só para eu posicionar, algumas pessoas me falaram das perguntas. E aí, gente, as perguntas não tem nada pronto, não tem nada estanque, não tem um roteiro exato que vocês têm que seguir para fazer. A ideia é que a gente converse sobre ética, né? E aí, toda vez que a gente fala sobre ética, eu gosto de pensar que a gente está falando sobre as nossas escolhas, sobre a nossa maneira de agir, sobre aquilo que nos motiva, os motivos pelos quais a gente escolhe as coisas que a gente escolhe, o que nos leva a escolher A e não B, né?
Eu gosto muito de pensar nisso, né? Na questão da felicidade, na questão do dever, na questão da liberdade, alguns conceitos que estão presentes quando a gente fala sobre ética, né? Então a gente está falando de moral, de felicidade, de coerção, valores, de liberdade, de hábitos, de uma série de costumes, tradições, de certo e errado, de dilema. Tudo isso está presente, né? E aí na hora de fazer o trabalho, né? Professor, é para fazer quais perguntas e quais respostas? Não tem necessariamente quais perguntas e quais respostas, tá? Basicamente, a intenção era ouvir de vocês e de alguém com quem vocês têm contato, né, em função da pandemia. E aí, se quiserem gravar videochamada com um amigo, com outra pessoa, pode fazer, não tem problema, né? Basicamente assim, o que é ética, o que é liberdade, o que é felicidade, o que é corrupção? São perguntas conceituais, né, se vocês quiserem usá-las. Mas tem outras perguntas como essas que estão aqui, né? Porque são perguntas da nossa vida concreta, da nossa vida prática, do nosso dia a dia, né? Por que a gente age do modo como a gente age? O que nos motiva? Como é e por que a gente escolhe aquilo que a gente escolhe? O que a gente quer, afinal de contas? É ser feliz? Será que é possível ser feliz? Existe liberdade? Né? A gente faz as coisas certas porque é certo, porque a gente aprendeu, porque a gente concorda, ou a gente tem medo de questionar os nossos pais, as nossas religiões e etc. e tal, né? E se as regras não existissem, como é que seria o mundo e tal? Isso, Lucas, tá? Vocês podem usar essas perguntas, tá? Ah... Né? Eu coloquei essas perguntas aqui, vocês podem usá-las, mas vocês podem criar o roteiro que vocês quiserem, né? Nesse sentido de que a gente vai pensar ética mesmo, né? O nosso agir no dia a dia, tá? Lembrando assim, a gente não tem limite de tempo, tá? Tem gente que fez 3 minutos, tem gente que fez 5, tem gente que fez 10, 12. Fica à vontade, até para entrevistar as pessoas, para não ter nada limitado. Vocês podem ficar à vontade mesmo. É conversar sobre isso, assim. Lembrando, basicamente, o quê? A gente escolhe o tempo inteiro na nossa vida. A gente não escolheu o nome, a gente não escolheu a nossa família, a gente não escolheu algumas coisas, né, com as quais a gente já recebeu, né? Tá nada, Carol. Fique tranquila, né? Às vezes a gente acha que 3 minutos é pouco, mas para algumas pessoas que têm um pouco mais de vergonha, um pouco mais de timidez, é muito. Né? E às vezes uma pessoa tipo eu que quer falar, meia hora parece pouco, né? Então, fiquem tranquilos quanto ao tempo, não tem problema, tá? Fica a critério de vocês, da pessoa com quem vocês estão conversando, fiquem à vontade. Então, só retomando aqui, né, algumas coisas a gente não escolheu. Por exemplo, a gente está vivo, a gente foi jogado no mundo, a gente está aqui, e aí, de alguma maneira, a gente tem que viver e procurar viver bem, né? Mesmo que a gente não saiba, eu acho que todo mundo está aqui, quer ser feliz e está tentando pensar uma vida melhor, quer uma vida melhor para si, para os seus filhos, para as próximas gerações, né? A gente tem um monte de sonho. E aí, como é que a gente lida com isso, né? Com esses nossos sonhos, com as nossas vontades, com as nossas escolhas. Até certo momento da vida, os nossos pais, as famílias escolhem por nós as roupas, né? Já escolheram o nome, um bocado de coisa, aí escolhe roupa, escolhe até o cardápio, né? Dependendo da situação econômico-financeira, né? Apesar de que hoje está dando para comer muito ovo, né, gente? Nem ovo, né? Apesar de vocês serem da terra do ovo, porque carne, né? E gás, né? Nessa carestia toda fica cada vez mais difícil, né? Gado tem sobrando, com certeza, e os mitos cada vez se tornando mais mentiras, no sentido de que, apesar de que tem gente que ainda defende certas coisas, certas questões a essa altura ainda do campeonato. Mas fazer o quê? Né? Eu que quero viver uma vida boa, eu que quero ser feliz, eu quero deixar um mundo melhor para vocês e para os meus filhos e para as futuras gerações, eu tenho buscado pensar e refletir sobre a minha parte, sobre o que eu estou fazendo aqui nesse mundo. Né? Prefiro pensar que eu não estou aqui de passagem, que eu não estou aqui de brincadeira,
né? Se não for para brilhar, e se não for para polemizar, se não for para brigar, né? Nem sai de casa mais. E aí eu preciso pensar nas minhas escolhas, nas minhas motivações. No que eu quero? Eu quero uma família, eu quero um mundo melhor para minha família, para os meus amigos, para os meus filhos, né? Então como é que eu vou agir para tornar esse mundo melhor? Né? Então eu vou estudar, eu vou me dedicar, eu vou trabalhar, eu vou correr atrás, né? Eu vou me esforçar. Tudo isso que a gente faz, dessas escolhas da vida prática, elas vão reverberar no campo ético, no campo moral. O campo da moral é o campo das regras, o campo do que pode, do que deve, do que não pode, do que não deve, né? Das escolhas e das consequências. Né? Então é disso que a gente está falando, né? Quando a gente fala de ética. Né? E é só acender a luz, gente. E a gente, além de tudo, a gente não pode se esquecer de que a gente está no mundo vivendo com outras pessoas, né? E por vivermos com outras pessoas, por vivermos em sociedade, né? E se todo mundo presumidamente quer ser feliz, né? Então, em algum momento, pode ser que a felicidade de alguém esbarre na nossa felicidade, no nosso projeto de felicidade, no nosso projeto de vida. Pode ser que em alguns momentos a gente entre em conflito, né? Então a ética e a política, elas meio que são irmãs, assim, elas são co-irmãs, elas coexistem o tempo todo, porque todas as minhas ações, elas repercutem não só para mim, mas elas repercutem também socialmente, tá? Nesse sentido, antes da gente entrar propriamente numa discussão mais filosófica, propriamente mais conceitual do que é ética, do que é liberdade, né, do que é o mal, o certo e errado, pensar, refletir filosoficamente sobre esses conceitos, por exemplo, sobre a ética eudaimônica de Aristóteles, a ética das virtudes, né, a ética que pensa a felicidade, ou a ética utilitarista, ou a ética do dever, né, a deontologia proposta por Kant, né, com base no imperativo categórico, age de maneira tal que o seu agir se transforme em máxima universal. Ou seja, você só pode fazer aquilo que qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, em qualquer tempo, puder fazer. Se alguém não puder fazer, então você precisa pensar os seus atos. Mas antes da gente entrar propriamente nessas questões mais conceituais, eu vou iniciar com vocês um trabalho de pesquisa e um trabalho de debate que a gente fez o ano passado, eu gostei muito, teve alguns impactos. Seria muito legal se a gente conseguisse fazê-lo presencialmente. Né? Então eu vou dividir esse trabalho, né, em duas partes, tá bem? E aí, esse trabalho, deixa eu tentar compartilhar com vocês a tela. Só um minutinho que eu preciso reexibir. E aí eu vou ocultar esse aqui. Ok. Pronto. Ai, gente, deu merda. Peraí. Só um minutinho, gente. Aqui, achei. Pronto, agora sim. Isso, é só o trabalho das entrevistas, tá, Lucas? Então, a primeira parte da nossa avaliação, 15 pontos, são essas entrevistas. É um trabalho só, entrevistas duas pessoas. Uma é vocês sendo entrevistados por vocês mesmos, e a outra questão, a outra entrevista, é vocês entrevistando alguém.
tá? E aí vocês podem usar a criatividade, vocês podem passar as perguntas para outra pessoa e a outra pessoa entrevistar vocês e vocês entrevistarem a outra pessoa, ou vocês brincarem com vocês mesmos, se entrevistando, falando as perguntas e respondendo. Não precisa ser aquela coisa assim, o que é ética, né? O que e responde. Pode ser um diálogo mesmo do jeito que vocês quiserem, tá? Então eu vou fechar a apresentação e vou subir a minha tela para compartilhar a minha tela com vocês. Vocês conseguem ver? Porque aí eu vou ficar fora, eu vou ficar fora de visualização. Ou tá muito pequenininho aí para vocês?